Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a Ordem dos Economistas do Brasil, que deu o prêmio de melhor economista do ano pro Milei, cara. Olha que legal isso deve ter doído no Haddad, cara. Porque ano passado o Haddad perdeu pro Roberto Campos Neto. O pessoal já ficou todo chateado. Tinha reportagem dizendo, não, porque o Roberto Campos Neto não tem diploma de economista no Brasil, então ele não poderia ser o melhor economista do Brasil e não sei o que lá. Olha que dor de cotovelo do pessoal. Porque o Roberto Campos Neto, de fato, ele é economista formado nos Estados Unidos, né? E não tem diploma no Brasil, porque porra, ele nunca trabalhou no Brasil. Foi trabalhar no Brasil agora que ele virou presidente do Banco Central, né? Ou durante o tempo que ele virou presidente do Banco Central. Que, aliás, para ele foi terrível do ponto de vista profissional, porque ele, né, ganha muito menos do que ele ganha nos bancos de investimento por aí, com as atividades normais do dia a dia deles, né? E aí, no final das contas, o pessoal ficou chateadíssimo ano passado, aí pensaram assim, não, ano que vem não tem jeito, porque ou vai ser o Haddad ou vai ser o Galípolo. Aí eles deram pro Milei. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Fora Lula, Eleições Já e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Ordem dos Economistas do Brasil, em mais um prêmio polêmico, concedeu ao Javier Milei o prêmio Economista do Ano. O grupo teve em Buenos Aires para levar para ele a premiação, então levaram lá para ele a premiação e coisa e tal. Tiveram reunidos com ele, está aqui o comunicado da oficina do presidente, do escritório do presidente do Milei, falando que recebeu não sei o que lá, e as autoridades da Ordem dos Economistas do Brasil, que notificaram que eu fui eleito Economista do Ano pela organização. Justíssimo. O Milei pegou um país que estava completamente quebrado. Se você olhar a Argentina, o grau de problema que a Argentina tinha, muito pior do que o Brasil, estava numa situação muito mais crítica que o Brasil. E hoje em dia, ainda está muito ruim, tá? Não vou enganar vocês não. A Argentina ainda tem uma inflação muito alta, ainda tem problemas estruturais muito grandes, mas ela está apontada no caminho correto, ela está indo no caminho correto, já teve crescimento significativo ano passado, já reduziu a inflação, muita coisa mesmo. E tudo isso tomando as medidas libertárias, que é aquelas medidas que a gente fala que resolvem, né? A Argentina é outra coisa agora com o Milei, né? Ou seja, não apenas já deu uma melhorada significativa, como tem toda uma expectativa de melhora agora com o Milei que é significativa. Ao contrário do Haddad. E por que este problema? É o que eu falo para vocês, você apostar em Estado grande sempre foi errado. O Estado grande nunca resolveu nada em momento nenhum da história da humanidade. Mas o que está acontecendo agora com a informação descentralizada e distribuída é que os modos externos de resolver problema, os modos distribuídos de se resolver problema, estão muito mais efetivos e os métodos hierárquicos centralizados de resolver problemas se tornaram ineficientes e caros. E o Estado, em última análise, é exatamente isso. O Estado é uma grande corporação centralizada que busca, em tese, resolver os problemas da sociedade. Ela já não resolvia antes. Só resolvia os problemas de quem está no Estado, né? Tá cheio de funcionário público lá que arrumou esquemão lá, que ganha dinheiro pra caramba e coisa e tal. Mas da população em geral não resolve problema nenhum. E no final das contas, o que se mostra agora com essa perda de eficiência é que o Estado, sempre que tenta melhorar alguma coisa, piora. Então a única coisa que se pode fazer no Estado é diminuir o tamanho dele, é diminuir muito o tamanho dele. Ou o Estado vai diminuir para 1% do tamanho que é hoje, ou vai colapsar completamente. O Milei está indo no caminho correto. Não está diminuindo para 1%, mas diminuiu lá uns 30% de funcionário público, lá demitiu um monte de gente, privatizou um monte de coisa, um monte de empresa agora está dando lucro lá. Não deixa de ser, de certa forma, mais ou menos o que o Bolsonaro fez aqui, no que você aperta as estatais, elas começam a dar lucro. Por quê? Porque, né, demite um monte de gente que está encostada lá, um monte de peixada política que está ali, até os Correios deram lucro com o Bolsonaro. Foi só o Lula voltar, que voltou a peixada toda, botaram um monte de gente nos cargos lá, absurdo lá, um monte de gente à toa, ganhando dinheiro à toa lá. E essa é a história, né? Eu imagino que, aqui ó, o pessoal está chateado. O Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, cujas unidades pelo país são, em geral, mais bem avaliadas por profissionais do que a Ordem. Aposto que isso foi feito por uma pesquisa do Corecon, né? Você teve alguma dúvida, né? O Corecon fez uma pesquisa e descobriu que ele é mais bem avaliado do que a Ordem dos Economistas do Brasil, né? E Corecon, vocês sabem, é igual OAB, é igual CREA, esse órgão público aí que não é órgão público por natureza, vocês sabem disso, né? A OAB é uma empresa privada,
CREA é uma empresa privada, é coisa e tal. Mas na prática, meu amigo, é órgão público, porque é uma empresa privada que tem privilégio lá dentro da Constituição brasileira e que se é obrigado a se associar a essa empresa. Acho um absurdo isso, já falei, tinha que acabar com essa porcaria de você ter que ser inscrito numa ordem para fazer alguma coisa, no CREA para ser engenheiro, na OAB para ser advogado, ou então, no mínimo, ter uma concorrência. Você pode ter várias empresas, várias OABs. Você é associado a qual OAB? Você é associado a uma outra OAB, pronto. Não tem problema nenhuma, né? E aqui, ó, nossa tradição é de, sem nenhuma ideologia, premiar economistas que ganharam destaque por sua contribuição a impostos do governo e à sociedade, disse o Garcia por telefone. Nesse ano, o nome de Javier Milei, ele menciona pelos efeitos positivos, principalmente entre os mais pobres na Argentina. O pessoal da Folha ficou chateado. Como assim um governo ultraliberal vai ajudar os mais pobres? Muito simples, senhor jornalista da Folha. Porque quando o governo se torna um peso, ele piora a situação para todo mundo. Por mais que o governo tenha a intenção de ajudar os mais pobres, como ele é absurdamente ineficiente, ele acaba tirando dinheiro de todo mundo, inclusive dos mais pobres, e não ajudando os mais pobres por ineficiência. Então sim, não importa, não basta o presidente falar, ah, eu sou a favor dos mais pobres. É uma besteira isso não quer dizer nada. Você tem que ter uma ação que efetivamente resulte nisso. E a ação que melhor ajuda os mais pobres hoje em dia é diminuir o tamanho do Estado, é ter menos funças públicos para pagar o salário deles. O mais pobre é que acaba pagando essa porcaria toda, né? Mas o jornalista aqui do Brasil, você sabe, né? O jornalista brasileiro é tudo esquerdista radical, né? Queria aqui no Brasil o regime do Stalin, lá, a nomenclatura completa lá da União Soviética, né? Enfim, o Milei deu essa espinafrada no Haddad. Haddad deve estar chateado, cara. Haddad ontem estava num evento lá, jurando que não criou nenhum imposto e nem aumentou a alíquota, diz Haddad, o que é uma mentira deslavada, né? Assim que o Lula entrou no governo, ele aumentou o imposto do combustível, que o Bolsonaro tinha diminuído, né? Aí você perguntar para o Haddad, ele fala, não, mas a gente só repôs o valor. Como assim repor o valor? É aumentar o valor, meu amigo. Você aumentou o valor do imposto, né? E aí ele diz aqui também, ó, que não, que a gente só queria que pessoas que não pagam tenham que pagar. Ué, então você criou um imposto novo, né? Você aumentou o imposto, porque a pessoa não estava pagando e agora ela tem que pagar. Você aumentou os impostos, não tem esse negócio não. Esse pessoal, cara, a esquerda tem problema mental, só pode ser isso. Esse pessoal, sei lá, caiu do berço quando era criança, bateu com a cabeça no chão, só pode ter esse problema, cara. Como assim não aumentou o imposto, mas a gente quer que mais pessoas paguem o imposto? Porra, não, você está aumentando imposto, né? É por isso, Haddad, que você não vai ganhar prêmio nenhum. Ou se ganhar prêmio, vai ser um desfavor à entidade que te der tal prêmio, porque, putz grila, ninguém te leva a sério. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.